Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Depois de entoarmos louvores como esse ao Senhor, não tem como não sentirmos a presença dEle neste lugar. Não tem como não sentirmos o toque do Senhor neste lugar. A presença do Senhor, ela está palpável. Ela está visível neste lugar. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Já falei para vocês que eu estou nervosa? Não. Para variar, eu estou nervosa, gente. Porque subir neste lugar é uma responsabilidade muito grande. Falar desse Jesus que se entregou por toda a humanidade, por toda a terra. Falar desse Jesus que não mediu esforços, nem pensou antes de decidir entregar a sua vida em resgate da sua. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Obrigada, meu esposo, bonitão. É só para ele ficar com vergonha, que ele também é tímido, igual a mim. Amém, igreja? Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor, por ter confiado a mim, pastor, mais uma vez, essa rica oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Isso é bênção na minha vida, amém? Igreja, se você puder, abra comigo no livro de João, capítulo de número 15, por favor. E quem estiver no slide, se puder usar a Almeida corrigida. Não tem slide hoje, não tem tá bom, a gente dá um jeito. A gente lê aqui mesmo. João capítulo 15, vou estar lendo no versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Vamos ler. O título diz: a videira e os ramos. Eu sou, isso são palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais frutos ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Fecha teus olhos e curva sua cabeça por alguns instantes. Deus, mais uma vez eu quero glorificar o teu nome. Eu quero te exaltar e te bendizer, porque somente o Senhor é digno de ser louvado. Somente o Senhor é digno de ser adorado. Deus, nós lemos a tua palavra, nós ouvimos a tua palavra. O meu pedido nessa noite, Senhor, é que o Senhor continue falando conosco e agora através da tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra ela venha ao nosso encontro como uma espada de dois gumes, Senhor. Meu Deus, que penetra no mais íntimo do nosso ser. Meu Deus, que essa palavra possa, meu Deus, dar frutos em nossas vidas. Meu Deus, que essa palavra possa ser um divisor de águas em nós. Que possamos sair daqui hoje, meu Pai, transformados pelo poder da tua palavra. Que nesta tribuna, Pai, que neste púlpito não seja a Cleide, mas o teu Espírito Santo falando através da minha vida. Meu Deus, que no final de tudo isso, a honra, a glória e o louvor será para sempre ao teu santo nome. E em nome de Jesus. Amém.
Jesus, ele tinha um hábito de falar às pessoas através de parábolas, para que as pessoas mais simples, aquelas que não eram estudadas, as pessoas do campo, vamos dizer assim, as pessoas que não tinham muito estudo, pudessem compreender a mensagem que ele estava passando. Porque ele tinha estudo para falar de uma forma mais difícil, mas para que as pessoas menos estudadas pudessem entender, ele usava parábolas. E nessa parábola que nós acabamos de ler aqui, eu gostaria de intitular essa mensagem como Jesus, a videira, nós os ramos. E nessa parábola aqui, o Senhor estava ministrando ela durante a sua última ceia com os seus discípulos. E durante essa ceia, este momento, ele estava falando através de parábolas com os seus discípulos, já preparando eles, porque Jesus sabia que muito em breve ele seria preso, ele seria crucificado e ele seria morto. Então o Senhor, ele estava preparando os seus discípulos para poder saber como viver, como se comportar, como agir na ausência física do Senhor. Porque uma coisa é você andar com Jesus todos os dias. Uma coisa é você almoçar com Jesus, é você jantar com Jesus. Uma coisa é você estar ali fisicamente vendo Jesus realizar os milagres. É vendo Jesus ressuscitar os mortos, curar os enfermos, libertar os cativos. E outra coisa é você viver com o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor estava ali ensinando aqueles discípulos a como eles deveriam viver depois da sua partida. Porque o Senhor Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Então os discípulos não estariam só. Nós, quando nós nascemos na nossa fé cristã, nós já nascemos na fé cristã convivendo com o Espírito Santo. Mas para os discípulos isso era algo novo. E nós temos dificuldade muitas vezes de viver com o novo, de enfrentar o novo, de trabalhar com o novo. Então Jesus ali estava ensinando eles como viver depois da sua partida. Mas Jesus disse: olha, vocês não vão ficar órfãos. O Consolador vai vir. Mas Jesus precisava passar essas instruções aos seus discípulos. E nessa parábola, Jesus nos ensina que Ele é a videira. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. E algo lindo que Jesus ministrou em meu coração com essa frase: Ele é a videira e nós somos os ramos. Você não vê o fruto na videira, você vê o fruto nos ramos. A videira, ela é responsável para transmitir tudo aquilo que os ramos precisam para frutificar. Mas você não chega em uma vinha, em uma videira, e você não vê as uvas, os cachos de uva pregado no tronco. Você vê os cachos de uva brotando nos ramos. Jesus, Ele é a videira, mas nós somos os ramos que Ele escolheu para ir e dar fruto. Nós fomos escolhidos para ir e dar fruto. Quando Jesus morreu por nós, que hoje estamos aqui celebrando simbolicamente a sua morte e ressurreição, vamos participar simbolicamente do seu corpo e do seu sangue. Quando Ele morreu por nós, o que Ele espera de nós, o que Ele esperava, o que Ele espera até hoje de nós, é que nós possamos ir, crescer mais, dar frutos. O intuito principal dos ramos é dar fruto. Nós somos esses ramos que Jesus olha para mim e para você hoje e espera ver em nossas mãos os frutos. Porque se o ramo não der fruto, ele não tem serventia. E nos versículos que nós acabamos de ler, versículo de número 2, ele fala de 3 tipos de ramos. E eu quero nessa noite falar com vocês sobre esses 3 tipos de ramos.
Versículo 2 diz, olha, todo ramo que em mim não der fruto, ele corta. Primeiro ramo é o ramo que não dá fruto. Todo ramo que produz fruto, ele poda. Segundo ramo é o ramo que dá fruto. Terceiro ramo é o ramo que dá mais frutos ainda. Existe o ramo que não produz. Existe o ramo que produz, e mesmo produzindo, ele é podado, para que ele possa produzir ainda mais. E nesse primeiro ramo, que Jesus fala sobre aquele ramo que não dá fruto, ele diz, olha, eu sou a videira, mas o meu pai, ele é o agricultor. Então Deus, ele é o agricultor. Não é Jesus, Jesus é a videira, nós somos os ramos, mas quem tem as tesouras na mão é Deus. E Jesus disse, olha, todo ramo que não der fruto, o meu pai vai lá e corta. Então, para que você seja podado, para dar mais frutos, primeiro você precisa dar fruto. Porque se não der fruto, o agricultor corta, lança fora. Aqueles ramos que muitas vezes está ali ligado na videira, ele apenas suga os nutrientes. E ele não produz nada. Ramo infrutífero, a única coisa que acontece com ele é cortado. Ele é jogado fora. E a Bíblia diz que depois que ele estiver seco, ele é queimado. Há um perigo muito grande de nós estarmos dentro da casa do Senhor, nos alimentando da palavra, cultuando e não produzir frutos. Há um perigo muito grande para a nossa vida espiritual, de nós estarmos dentro da casa do Senhor e não produzir frutos. Missionária, como é que eu vou produzir frutos? O maior exemplo foi o nosso Senhor. Ele produzia fruto de amor, fruto de misericórdia, fruto de compaixão. E o maior fruto que Jesus produziu foi o fruto do amor, a ponto de se entregar por você. Que tipo de fruto nós temos produzido dentro da casa do Senhor? Que tipo de fruto que nós, como ramos, estamos produzindo para a obra do Senhor? Porque o intuito de você estar dentro dessa casa, de você estar ligado nessa videira, é que você frutifique. É que você frutifique para a obra do Senhor. Porque ter a aparência de árvore frutífica, isso não engana Jesus. A Bíblia nos fala no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. A Bíblia nos diz que uma certa vez, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. A árvore estava linda. Segundo os produtores de figo, eles dizem que a árvore, quando está chegando a época de produzir figo, ela fica muito bonita. As suas folhagens ficam verdes, as suas folhas ficam sedosas, as suas folhas ficam brilhantes. Antes de vir o fruto, as folhas ficam lindas, a árvore fica maravilhosa. Mas essa árvore aqui, quando Jesus passou por ela estava linda, maravilhosa. Só que Jesus foi até ela procurar os seus frutos. Quando Jesus entra embaixo daquela árvore, olha de um lado para o outro, mexe nas suas folhas, ela não tinha um só fruto para que ele pudesse
pudesse comer. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, adornada como uma noiva esperando o seu noivo. Mas o Senhor te pergunta nessa noite: onde estão os teus frutos? Você está lindo, maravilhoso dentro da igreja. Você se veste bem, a sua Bíblia é maravilhosa. Você canta, você prega, você dá glória de uma forma maravilhosa. Mas cadê os teus frutos? Aquela árvore não tinha um só fruto para oferecer ao Senhor. Ela tinha toda a aparência de alguém que tinha frutos. Ela tinha tudo de alguém que tinha frutos. Ou que pelo menos deveria ter frutos. Quando Jesus te chama no particular para conversar, o que você tem para apresentar a Ele? Se Jesus te chamasse hoje, se Ele te levasse hoje, se você tivesse que se apresentar diante de Deus, oh, aleluia. Se você tivesse que mostrar as tuas mãos, os teus frutos diante do Senhor nessa noite, que frutos você teria para dar? O que você teria para apresentar ao Senhor? E não estou falando de qualquer pessoa, estou falando deste que morreu no meu e no seu lugar. Estou falando deste que se entregou, que decidiu morrer ao invés de te ver morrer. Como foi dito aqui hoje, a sua morte te deu a vida. O que eu tenho para apresentar ao Senhor nessa noite? Hoje é um culto de celebração pela morte e ressurreição do nosso Senhor. O que eu tenho para apresentar ao meu Senhor nessa noite como forma de gratidão? Quais são os frutos que eu tenho para apresentar ao meu Deus nessa noite? Se nós não temos fruto para apresentar ao Senhor, você pode ter certeza que o agricultor está com a tesoura apontada para mim e para você. E quando o agricultor corta, ele não diz que ele poda, ele corta. Quando ele arranca fora, é somente para queimar, secar e queimar. Que nessa noite o Senhor possa nos achar com o nosso coração voltado para Ele. Talvez até hoje você não se despertou ainda para produzir frutos, mas o meu desejo nessa noite é que você seja despertado, que você saia daqui hoje diferente, dizendo: Jesus, eu preciso produzir da Tua obra. Jesus, eu preciso produzir algo para Ti. Eu preciso ter algo para Te apresentar. Eu não quero me envergonhar diante de Ti, tendo as minhas mãos vazias. O meu desejo nessa noite é que essa palavra te confronte, mas que te transforma. Porque se a palavra não fizer efeito na sua vida, ela é inútil. Nós precisamos receber essa palavra e nos permitir sermos transformados por ela. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. O segundo tipo de ramo que nós lemos desse versículo é o ramo que dá fruto. E a Bíblia nos diz: todo ramo e todo ramo que produz fruto, ele poda. Irmão, se tem coisa difícil para o crente, é ele ser podado. Eu não sou uma pessoa expert em plantas, não é o meu forte. Mas quando a gente tem planta em casa, que a planta está crescendo, e chega um certo momento, parece que ela estagna, que não cresce mais. A gente precisa pegar a tesoura e ir lá e cortar alguns galhos aqui, outros galhos ali. E é difícil, porque você cuidou daquela planta durante tanto tempo. Você colocou esterco, você colocou água, você colocou adubo. E aquela planta parece que não cresce, chega até um certo ponto e para. Mas você precisa pegar a tesoura e ir lá cortar. Mas quando você pensa em cortar, diz: nossa, eu vou cortar esse galho que já está tão bonitinho, já cresceu aqui 5 centímetros. Se eu cortar, vai diminuir esses 5 centímetros da minha plantinha.
Às vezes nós ficamos com dó de cortar a plantinha. Mas se nós não cortarmos a plantinha, se nós não podarmos a plantinha não cresce. Se Jesus não nos podarmos, nós não vamos dar fruto. Se Jesus não pegar a tesoura dele e começar a nos podar, tirar aquilo que não convém, aquilo que não agrada, aquilo que não traz lucro, nós não vamos crescer. O chamado dele para as nossas vidas é que nós viemos a dar frutos. Mas muitas vezes nós estamos tão acomodados dentro da igreja. Eu já congrego, está tudo bem. Eu já sou dizimista, já sou ofertante, está tudo bem. Eu já canto no louvor, está tudo bem. De vez em quando o pastor me dá a oportunidade, eu prego, está tudo bem. Eu já evangelizo lá fora, está tudo bem não. Porque o mundo lá fora ainda geme, esperando. A palavra do Senhor diz que a seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros. E o Jesus está falando é de mim e de você, que nós não estamos nos posicionando como verdadeiros ramos que estão ligados na videira. O nosso posicionamento como ramos está deixando a desejar. Nós precisamos fazer mais, nós temos condições de fazer mais. Não precisa me responder, mas nos últimos 30 dias, não vou falar nem 7, nem vou falar 24 horas. Nos últimos 30 dias, para quantas pessoas você falou de Jesus Cristo? Ô Cleide, nos últimos 30 dias, para quantas pessoas você falou de Jesus? É que nós estamos tão no automático, achando que vir para a igreja é o suficiente. Às vezes nós temos, parece assim, que nós viemos para a igreja uma vez ao domingo, e parece que estamos fazendo um favor para Jesus. Parece que estamos assim fazendo muito para Jesus, vindo a um culto por semana. É vergonhoso nós como cristãos, que recebemos a vida, entregamos tão pouco para o Senhor. Os nossos frutos de nossas mãos são tão poucos. Quando olhamos para aquilo que temos feito pela obra do Senhor, é tão pouco. É tão vergonhoso, é tão pouco que nós estamos fazendo. Quantas pessoas nós cruzamos no nosso dia a dia, na fila do supermercado, no trânsito, na fila do supermercado, dentro do transporte público, na escola, no trabalho. Eu não acredito que todo mundo que está aqui só convive com cristão. Nós temos clientes, funcionários. E para quantas pessoas que não conhecem a Jesus que nós temos falado desse amor que cura, que transforma, que liberta? Para quantas pessoas nós temos falado daquele que venceu a morte para nos dar a vida? Há uma necessidade urgente de todos os ramos produzirem frutos. Há uma necessidade urgente de todos os ramos que estão ligados na videira começarem a produzir frutos. Permita-se ser podado pelo Senhor. Permita-se que o nosso Deus, o agricultor, polde a sua vida. Quantas amizades o Senhor já mandou você se afastar porque não está te ajudando a produzir fruto? Quantos lugares o Senhor já tem te proibido de frequentar porque são lugares que não te fazem produzir frutos? Quantos caminhos Deus já tem te dito para você não ir porque não te ajudam a produzir frutos? Mas nós não queremos ser poldados. Nós queremos andar na nossa porta larga. Nós queremos andar na satisfação da nossa vontade. E o Senhor está te dizendo, ô ramo, te ajeita, ramo. Ramo, entra na posição. Ramo, entra na posição e produza frutos. Porque é urgente, irmãos. É urgente nós estarmos ligados nessa videira. Não somente ligados, mas produzindo frutos. Lucas capítulo de número 6, versículo 43 e 44 diz: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto.
Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhe figa de espinheiro e nem uva das ervas daninhas. Para resumir esses 2 versículos, se conhece a árvore pelo fruto, se conhece os ramos pelos frutos. Quando o mundo olha para você, para poder ler você, quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos que nós podemos olhar para o outro e enxergar? Se os seus frutos são bons, significa que a árvore é boa. Se os seus frutos são maus, a árvore ela não é boa. Se você estiver ligado em Jesus Cristo, verdadeiramente no Senhor, não tem como os seus frutos ser maus. Mas se os seus frutos estiverem maus, significa que você não está ligado na verdadeira árvore. Não está ligado na verdadeira videira. Porque no início o Senhor disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Isso significa que existem videiras que são falsas, que não são as verdadeiras. Então, se os seus frutos são bons, você está ligado na verdadeira videira. Mas se os seus frutos são maus, a videira que você está ligada não é o Senhor. Se os seus frutos não são bons, a videira que você está ligada não é Jesus Cristo. O terceiro ramo são os ramos que produzem mais frutos. No versículo 2, onde nós lemos, a palavra diz que o Senhor, Ele poda para que produza mais frutos. Eu quero te motivar nessa noite a se deixar ser podado pelo Senhor. O momento da poda, você pode ter certeza que ele dói. Porque quando você corta a sua plantinha, que você nem queria cortar, você vê que ele derrama um líquido lá. Aquela planta ela é ferida, ela é machucada. Da mesma forma somos nós. Quando o Senhor muitas vezes nos poda, a poda do Senhor ela dói. A poda do Senhor machuca, porque Ele tira coisas que muitas vezes para nós parece ser algo tão importante, parece ser algo tão bom. Mas o agricultor ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, se o Senhor está te podando de alguma forma, permita-se ser podado pelo Senhor. Permita-se ser tratado pelo Senhor. Permita-se ser transformado pelo Senhor. Porque o resultado disso será mais fruto ainda. Porque o Senhor não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você chegou até o Senhor. Foi Ele que nos escolheu. A Bíblia nos diz, no versículo de número 16, Lucas 15, 16, diz, olha, o Senhor diz o seguinte, olha, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. O Senhor te escolheu para que você vá, dê fruto, e esse fruto permaneça. Gente, depois de você fazer tudo isso, o Senhor diz, olha, e tudo que, se você estiver ligado em mim, eu em você, tudo que você pedir ao meu Pai, Ele vai te conceder. Existe um processo para chegarmos até aqui. Mas eu posso te garantir que o processo, por mais doloroso que ele seja, vale a pena confiar. Nem sempre a gente entende na hora que está passando a dificuldade, a luta. Nem sempre a gente entende na hora que a dor, que a poda chegou até nós. Não é simples, não é algo fácil. Mas a recompensa, ela é certeira. Porque o Senhor diz, olha, você vai dar muito fruto. Porque eu te escolhi para que você vá e dê fruto. E o teu fruto, ele tem que permanecer. E depois que você fizer tudo isso, pode pedir o que você quiser para o meu Pai, que Ele vai te dar. Existe um processo, mas o final, ele é gratificante. Muitas pessoas acham, eu não sou capaz, não é para mim, isso não é para mim. Nós aprendemos a vida inteira que o espermatozoide que
vida a uma criança, nós aprendemos que é aquele que corre mais rápido. Nós passamos a vida inteira aprendendo, ouvindo que é o mais rápido, que ganha a corrida, que é o escolhido. E eu assisti uma reportagem há poucas semanas atrás, que é o corpo da mulher que escolhe aquele que ela permite entrar. E eu quero te dizer nessa noite que não é porque você não está aqui, não é porque você foi o mais rápido. É porque dentro de um útero existia a mão de um Deus, que no meio de milhões ele olhou para você e disse: é você que eu quero, vem. Eu achei isso tão interessante, porque parece assim que o corpo da mulher não tem escolha, o que chegar primeiro entra. Mas eu aprendi também que no útero da mulher existe uma acidez. E que essa acidez, aqueles espermas que não estão fortes o suficiente, em bom estado de saúde, ele não consegue chegar até lá, porque ele vai destruído pelo caminho. Mas quando ele chega lá onde ele deve entrar, é como se ele chegasse e ficasse batendo na porta, esperando que alguém abrisse para ele poder entrar. Agora você imagina milhões de espermatozoides esperando a oportunidade para entrar. E dentro daquele útero existe a mão de um Deus que abre uma porta e diz: você, o escolhido, vem. Desde antes de você entrar no útero da sua mãe, você já foi escolhido, como diz o Senhor. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que você vá e dê frutos, e que esse fruto permaneça. Você não é obra do acaso, você é escolhido para estar ligado à videira verdadeira. Aleluia! Pois foi o Senhor, Ele mesmo que te escolheu. Ou será que o Senhor errou? O Senhor, Ele não erra, Ele é perfeito. E antes de que você se formasse, Ele já te via onde você está, Ele já te via no seu futuro, Ele já te via produzindo, Ele já via os frutos que você iria produzir. Permaneça firme no propósito, permaneça firme no caminho, permaneça firme, permitindo que o agricultor te pode, porque no final a recompensa ela é maravilhosa. E lendo sobre esses 3 tipos de ramos, eu aprendi 4 lições interessantes. A primeira dela é que Jesus, Ele é a nossa fonte de vida espiritual. E que sem Jesus, sem Ele, nada, absolutamente nada, nós não podemos fazer. Que sem Jesus, nós somos igual àquele ramo seco, que não tem utilidade. A vida sem Jesus, ela é vazia. Ela não tem produtividade. Jesus, Ele é a nossa fonte de vida. A segunda lição é que nós temos que ter uma dependência e uma confiança no nosso Senhor. Por mais que você não entenda o processo que talvez você esteja passando, por mais que você não entenda o que Deus tem permitido chegar até você, tenha uma confiança e uma dependência 100% no Senhor. Porque quando nós estamos conectados com Ele, nós produzimos fruto. E o primeiro fruto é o fruto do amor. Quando nós estamos conectados no Senhor, nós temos um amor incondicional pelas pessoas, pelas almas, pelas vidas. E além do amor, nós produzimos bondade, paciência, perseverança, fé. A terceira lição, nós aprendemos que é Deus, Ele é o agricultor.
E Ele cuida de nós. Quando Ele olha para nós, Ele vê aquilo que tem tentado atrapalhar a nossa produção de fruto. A tesoura dele passa em nossa vida. E não é para nos prejudicar. Quando a tesoura passa em nossas vidas, é para que nós possamos produzir mais frutos ainda. É para que nós possamos prosperar mais ainda. É para que nós possamos avançar mais ainda. Por mais que seja difícil, a poda ela é necessária. E a quarta lição. A palavra da videira nos chama a confiarmos em Jesus e permitirmos que Deus nos molde para darmos frutos e que os nossos frutos, eles glorifiquem ao nome de Deus. Não é para nossa honra, não é para nossa glória. Os nossos frutos, eles têm que glorificar ao nosso Deus. Porque antes da sua existência, o Senhor já te escolheu. A mão do Senhor já estava no útero da sua mãe esperando a sua chegada. E quando você chegou lá, Ele te escolheu. Quando Ele te chamou, te escolheu, Ele já tinha a sua trajetória, já tinha marcado os frutos que você iria produzir. E esses frutos, eles são todos para a glória do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu te convido a você fazer uma pequena reflexão. Alguns segundos somente. Você tem dado frutos? Pergunta para você. Não precisa responder. Você tem frutificado? Você tem dado frutos? Deus tem sido glorificado através dos frutos que você tem produzido? Ou será que você tem dito, isso fui eu que fiz? Eu prego, eu canto, eu faço. Os frutos que você tem produzido, eles têm glorificado o nome do Pai? Eles têm exaltado o nome do Senhor? As pessoas têm olhado e têm dito, glorificado seja Deus, porque a Anne passou na minha vida e ela me abençoou. Será que quando você passa na vida de alguém, tem algum fruto que permanece depois da sua ida? Será que nós temos sido bênção na vida de outras pessoas? Será que o fruto do amor tem prevalecido em nossas vidas? O maior exemplo, temos aqui o símbolo nessa noite. Jesus, ele morreu por amor. Ele se entregou por amor. Será que o nosso fruto, amor, tem prevalecido? Será que ele tem sido demonstrado? Essa palavra nessa noite é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Porque Jesus, ele tem pressa de te usar. Jesus tem pressa de que você coloque em prática aquilo que ele já colocou sobre você. Talvez você se ache incapaz, mas você não é. A capacitação do Senhor já está sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos diz no livro de Lucas 1:31 que para Deus nada é impossível. Talvez você tenha vontade, mas não tenha ousadia de colocar os frutos em prática, de produzir fruto. Nessa noite, coloca essa dificuldade diante do Senhor. E diz, Senhor, eu tenho vontade de produzir fruto, mas eu me acho incapaz. Me ajuda a produzir fruto de amor. Eu me acho inferior, me ajuda a produzir fruto de ousadia para cumprir a tua palavra. Que nessa noite o Senhor, ele está aqui para poder fazer tudo isso. Porque antes mesmo do teu nascimento, ele já tinha te escolhido. Antes que você viesse ao mundo, ele já tinha escolhido você. Eu quero nessa noite orar pela sua vida. Mas antes de orar, eu gostaria de saber se existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. De dizer, Senhor, eu andei ligada em outra videira, que não era o Senhor.
E eu quero nessa noite ser ligado na videira verdadeira, para que eu possa dar frutos. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Para dizer: Jesus, eu quero ser os ramos da tua videira. Eu quero ser ramo da videira verdadeira. Ou talvez você diz: eu já fui ramo, mas estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu não tenho produzido fruto, eu não tenho feito nada para a obra do Senhor. Eu tenho me acovardado, eu não tenho feito nada. Você pode aplaudir o nome de Jesus? A honra, a glória e o louvor é todo teu, Jesus. Você pode mais uma vez aplaudir o nome de Jesus. A glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua. Existe mais alguém que gostaria de voltar aos caminhos do Senhor? De dizer: Senhor, eu não tenho produzido nada, mas eu quero voltar a produzir. Eu andei fraco na fé, eu andei desanimado na fé, mas hoje eu quero voltar para os teus caminhos, porque o meu maior desejo é produzir frutos diante do Senhor. Ou talvez você está passando pela poda de Jesus. Talvez o agricultor está te podando e você não está quase que não suportando o processo. Talvez para você está difícil e você diz: missionária, eu preciso de ajuda para suportar o processo. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Eu ainda te espero. Talvez você tenha... Oh, Senhor. Talvez o processo está muito difícil para você. Que você olhe de Jesus: eu gostaria de ir além, mas eu não estou tendo força, Jesus, de ir além. Eu não estou tendo força de fazer aquilo para a qual eu fui chamado. Eu gostaria de ir além. Tem alguém nessa noite que gostaria de uma oração de renovo? Nós queremos orar pela sua vida. Oh, Espírito Santo, aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Somente Ele é digno de ser adorado. Oh, aleluia. 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 Glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Poderoso Deus. Ainda tem mais pessoas que estão com o ministério dentro da gaveta. Ainda existe mais pessoas. Ainda existe pessoas que estão com o ministério na gaveta e não estão cumprindo o chamado. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? O louvor é teu, a adoração é tua, a honra é tua, Jesus. Ainda existe pessoas aqui. O Espírito Santo de Deus não se engana. Eu sou falha, eu me engano, mas o Espírito Santo de Deus não se engana. E Ele me diz que existe pessoas aqui que estão com o ministério na gaveta, que não está cumprindo aquilo que Ele foi chamado, não está produzindo os frutos que deveria produzir. Se você puder, aplauda Jesus mais uma vez. Aplauda Jesus mais uma vez. Oh, aleluia. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu para todo sempre.
videira ainda tem seiva para mandar aos frutos. Aleluia. Onde estão os outros ramos que ainda não estão produzindo como deveria? Jesus está aqui nessa noite e Ele tem seiva para poder te entregar, para que você produza frutos, não somente frutos, mas muitos frutos. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Senhor, eu quero nessa noite, ó Pai, eu quero nessa noite glorificar o Teu nome. Eu quero nessa noite entregar a Ti o louvor e adoração. Eu quero mais uma vez confessar com a minha boca que só o Senhor é digno de ser louvado, que só o Senhor é digno de ser adorado. Deus, eu quero interceder pelas duas vidas que se reconciliaram com o Senhor aqui nessa noite. A Tua palavra nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o meu coração se alegra, Jesus, de ver que duas almas, papai, voltaram aos caminhos do Senhor. E não é mérito meu, é Teu. A honra é Tua, a palavra é Tua, o louvor é Teu, Senhor. Deus, eu Te agradeço por essas vidas e Te peço, papai, ajuda eles a irem além. Não somente produzir frutos, mas produzir muitos frutos, Senhor. Pai, e todas essas pessoas que vieram à frente, meu Deus, talvez desanimadas da fé, talvez cansadas, talvez não quase suportando o processo, talvez com o ministério na gaveta, Jesus. Pai, sopra nessa noite sobre essas vidas do Teu renovo, da Tua restauração, do Teu fortalecimento, meu Deus, para que essas vidas possam ir, Senhor, e darem muitos frutos, que esses frutos permaneçam para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Senhor, nessa noite eu Te agradeço por essa oportunidade. Eu Te agradeço, ó Deus, porque somente o Senhor sabe de todas as coisas. Somente o Senhor é digno de ser louvado. Deus, e mais uma vez eu Te agradeço pela Tua morte, Senhor Deus, daquela cruz, pagando um preço, Pai, que nós não tínhamos condições de pagar pelo nosso resgate. Deus, muito obrigada. Continua conosco nessa noite, meu Pai, no nome santo de Jesus. Se você puder, levante as tuas mãos, aplauda, glorifique, exalte o nome de Jesus. Aleluia.